Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane Tramontini, sou professora de Direito Administrativo aqui do Rico Domingues e hoje eu vim trazer uma dica bem bacana para vocês aí que estão estudando para o concurso Tribunal de Contas, tá? Que dica é essa? A gente vai verificar aqui um ponto que costuma cair bastante em prova quando se trata de controle legislativo e Tribunal de Contas. Onde é que a gente encontra isso? Lá no artigo 70 da Constituição Federal. Ela é bem clara e bem objetiva, vai dizer que o controle relacionado ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União, e aqui eu estou falando da União porque eu estou trazendo a Constituição Federal, ele vai ser realizado por quem? Pelo Congresso Nacional. Então percebam que é o Congresso Nacional que realiza esse controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União. Como é que eu vou fazer para lembrar desse monte de natureza relacionada ao controle, professora? Lembra do COFOP. Olha só, controle contábil, financeiro, operacional, patrimonial da União, ele é feito pelo Congresso Nacional mediante controle externo, percebam. É o Congresso Nacional que faz o controle externo relacionado aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da União. Aí uma coisa importante que vocês têm que ter em mente, o Congresso Nacional faz esse controle externo e há ainda um controle interno de cada poder que também faz o controle ali no COFOP, tá bom, gente? Outro detalhezinho, esse controle externo que fica a cargo do Congresso Nacional, ele é exercido com o auxílio de quem? Tribunal de Contas da União. E aqui eu estou falando da Constituição Federal, que remete à União, então a gente fala do Tribunal de Contas da União. Quando a gente está estudando, está tratando ali do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, a gente vai falar do Tribunal de Contas do Estado, tá? Esse Tribunal de Contas da União, ele é composto por 9 ministros. Lembra que desses 9 ministros, 3 são escolhidos pelo presidente, aí você tem uma alternância entre auditor e Ministério Público do Tribunal de Contas e um livre, e 6 são escolhidos pelo próprio Congresso. Lembrando que há requisitos básicos aqui para você ser um ministro do Tribunal de Contas. Brasileiro mais de 35 e menos de 65 anos, a idoneidade moral e reputação ilibada, os notórios conhecimentos na área e mais de 10 anos ali de função ou atividade profissional. E no Tribunal de Contas do Estado, como é que fica isso? Gente, isso a Constituição Estadual vai trazer. Reduz o número de 9 para 7, nós chamamos de 7 conselheiros, tá? Desses 7, 3 são escolhidos pelo governador, essa escolha é aprovada pela Assembleia, né? Em alternância ali de auditor e Ministério Público do Tribunal de Contas, 2 vagas e 1 vaga livre, tá? Lembrando que os outros 4 são da Assembleia e os requisitos são os mesmos. Os mesmos que a gente estuda lá na Constituição Federal, a gente estuda aqui para o Tribunal de Contas do Estado. Uma coisinha que costuma cair bastante em prova também, que é bom vocês terem em mente com relação a este controle relacionado ao Tribunal de Contas, esse auxílio que o Tribunal de Contas faz. Lembra que as contas do presidente da República, e aqui eu trago as contas do governador também, são apreciadas pelos tribunais de contas. O presidente é Tribunal de Contas da União, do governador pelo Tribunal de Contas dos Estados. Mas elas são julgadas, gente, pelo Congresso, no caso do governador, pela Assembleia, tá bom? Mas as contas dos demais administradores e responsáveis pelo dinheiro público, elas são apreciadas e julgadas pelos tribunais de contas, que podem, inclusive, aplicar sanções a esses responsáveis, tá bom, gente? Agora aqui um último detalhe, uma última dica para que você fique bem atento a essas competências dos tribunais de contas, tá? Lembra que Tribunal de Contas, ele é competente para apreciar, para fins de registro, a gente fala a questão da legalidade, os atos de admissão de pessoal, assim como os atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Ressalvadas, é claro, nesses casos aqui, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório. Então, toda vez que houverem admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, Tribunal de Contas tem que apreciar para fins de registro esse ato. A gente tem uma exceção aqui, qual é? As nomeações para cargos de provimento em comissão, tá bom? Então, as nomeações para cargos de provimento em comissão não entram aqui nessa regra de apreciação para fins de registro pelo Tribunal de Contas. Beleza, pessoal? Bons estudos e a gente se vê na próxima.